O nosso trabalho, né, a estratégia de apoio do COSEMES RJ, 10 anos de atuação no território fluminense. Acho que o meu primeiro desafio é tentar sistematizar 10 anos em 10 minutos. Então, a gente tentou assim, trazer as principais realizações, né, desses últimos anos para compartilhar aqui com todo mundo. Os autores do trabalho, né, eu estou aqui apenas como uma porta-voz, mas o trabalho é feito a muitas mãos, né, por toda a nossa equipe lá do COSEMES do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Então, como que começou, né? Esse trabalho ele começou lá em 2012, muito inspirado na experiência de outros COSEMES, né, que estão aqui presentes, tanto COSEMES do Paraná, COSEMES de São Paulo, que já vinham desenvolvendo a estratégia do apoio, COSEMES de Minas também. E o COSEMES do Rio ele sentiu essa necessidade de capilarizar mais as suas ações. A gente já tinha, né, os vice-regionais, representantes da diretoria, nas regiões de saúde, mas faltava um apoio técnico maior, que a gente pudesse fortalecer os espaços coletivos, principalmente pensando, né, na questão da educação permanente. Então, nesse mesmo ano, né, na busca por qualificar a gestão municipal do SUS no estado do Rio e fortalecer a missão institucional, o COSEMES instituiu o que até então era o projeto Apoiadores Regionais. Foi também através de uma parceria com o Instituto de Medicina Social da UERJ, desde o primeiro momento que se pensou em fazer esse projeto no COSEMES do Rio, ele sempre teve atrelado à universidade, pensando muito na necessidade de qualificar os nossos profissionais, que a gente pudesse também trazer a discussão da academia conjugada com o serviço, que a gente pudesse fortalecer o COSEMES institucionalmente, também não só a equipe técnica, mas também a diretoria. E, a partir de 2017, a gente passou a integrar também a rede colaborativa, mas, assim, somando a estrutura que a gente já tinha lá no escritório, com as demandas, né, que vieram a partir da rede colaborativa para tentar, não vou dizer homogeneizar, né, porque são estados e características muito singulares, mas participar, né, oferecer o apoio tal qual em todos os estados do país. Pode passar, por favor. Então, quais são, né, os objetivos do nosso trabalho aqui? Apresentar a estratégia de apoio do COSEMES do Rio e relatar as suas principais ações, conquistas e desafios da estratégia de apoio desde a sua implantação. Próximo. Hoje, a gente consegue ter uma equipe de 10 pessoas. Isso não foi sempre assim, né? A gente começou lá em 2012 com 4 pessoas. Né? Essas 4 pessoas dividiam a atuação nas 9 regiões de saúde que temos e também a coordenação do projeto. Hoje, nós conseguimos ter uma coordenação conjunta, que é desde 2017, né, a partir da rede colaborativa, que sou eu e a Marta. Tem uma coordenação por parte da UERJ, que é a professora Ana Auler. Tem uma assessora técnica do COSEMES, que não fica voltada exclusivamente para essa atividade, mas nos ajuda no termo de compromisso que temos firmado com a UERJ para a gente fazer o acompanhamento, o monitoramento e as avaliações do projeto. E também a nossa equipe de apoio, que estão todos aqui presentes. Hoje nós temos 6 apoiadores, divididos pelas 9 regiões de saúde do estado. Pode. Pode passar, por favor. Esse é o nosso estado. Nós temos 9 regiões de saúde. Apesar dele ter um espaço territorial pequeno, quando comparado, né, a outros estados aqui presentes, mas a gente tem uma diversidade muito grande. A colega do Paraná apresentou, né, a grande diversidade do Paraná, e a gente consegue ver isso também no estado do Rio. Nós temos 9 regiões completamente diferentes uma da outra. Apesar de sermos um estado territorialmente pequeno, a gente tem uma população muito grande. Somos aproximadamente 17 milhões de habitantes. E desses 17 milhões, 11 milhões estão concentrados na região metropolitana, que é a capital, né, que tem mais ou menos 7 milhões de habitantes, e a Baixada Fluminense, que totaliza aí mais uns 4 milhões de habitantes. Então, a gente tem desses 17, 11 concentrado nessa região, que também, por sua vez, é onde está o parque tecnológico, né? Grandes unidades de saúde, a alta complexidade, praticamente toda localizada nesse território. Pode passar. Então, como que se dá as atividades da equipe do apoio, né?
nós temos o que chamamos, né, que é com certeza né, acontece em todos os estados, a Semana CIB. Então, nessa semana, a gente se organiza da seguinte forma. Na segunda-feira, acontece as reuniões do apoio. Então, nós temos de manhã, na parte da manhã, uma reunião exclusivamente para tratar das agendas do apoio, mais operacionais, trazer também um momento regional, onde cada apoiador traz as principais realizações que estão sendo discutidas nas suas regiões, principais questões que podem, porventura, ser tema da diretoria, para que a gente possa dar um alinhamento maior junto com a diretoria, né, com a equipe. Na parte da tarde, a gente tem uma reunião exclusiva para ações de educação permanente. Não é apenas para capacitar e para discutir a equipe, mas é para a gente instrumentalizar também que os apoiadores possam replicar isso nos seus espaços de atuação. E, muitas vezes, a gente usa esse espaço também para mobilizar questões que fazemos, né, e trabalhamos junto com a própria diretoria. Na terça-feira, na parte da manhã, a gente tem sempre a Câmara Técnica da CIB. E um dos avanços que a gente conseguiu ao longo desses 10 anos foi que todos os apoiadores participem da Câmara Técnica da CIB, ainda que como ouvintes. A gente tem alguns apoiadores que têm dupla inserção, né? Eles atuam também em algum determinado município e são eleitos pela própria região para ser representante daquela região na CIB. Então, esses têm voz, não enquanto apoiador, mas enquanto membro, né, daquela região. Na quarta-feira, a gente tem a reunião de diretoria, que desde sempre, óbvio que com o passar dos anos, isso foi se solidificando e consolidando, mas todos os apoiadores participam da reunião de diretoria do COSEMES, junto com toda a equipe técnica de assessores, né? É uma equipe trabalhando as pautas da região. Na quinta-feira pela manhã, nós temos a Assembleia de Secretários, que também tem a participação, além dos diretores, né, são todos convidados, os técnicos e secretários de todos os municípios, e na parte da tarde, a CIB. É importante lembrar que assim, todas essas reuniões sempre foram presenciais. Nos últimos anos, né, considerando a pandemia, organizamos para fazer essa reunião virtual. Mas agora, no final do ano passado para cá, algumas atividades já foram se tornando presenciais, a gente vai fazendo de forma híbrida. Acho que eu acabei falando, nas pode passar, por favor. Então, além da participação dessas agendas, porque a gente determina como agenda prioritária, esses apoiadores também eles fazem visitas aos municípios, não corriqueiramente, mas quando demandados em algumas situações específicas. Eles participam dos eventos, né, organizados ou apoiados pelo COSEMES. Eles provocam e instigam a todo tempo a participação das áreas técnicas e gestores nos espaços regionais, sempre pensando à luz da educação permanente, no fortalecer os espaços coletivos. Pode passar, por favor. E fica o misto, né, do fazer, do desenvolvimento com os resultados. O que a gente vem colhendo disso? Acredito, né, que todos aqui acompanharam fortemente pela mídia os problemas que passamos no estado do Rio de Janeiro nesses últimos anos, principalmente nos anos da pandemia. Nós estamos no 4º ano de um governo que a gente está no 5º secretário estadual de saúde. Então, isso, assim, e eu acho que todos os ex-governadores foram presos. Então, a nossa história, né, do ponto de vista político, não é bonita de se contar, mas é nesse cenário que a gente precisa organizar a nossa atuação. Então, principalmente no ano de 2020, com a chegada da pandemia, a gente tinha um cenário caótico no estado do Rio. A gente estava com uma Secretaria Estadual de Saúde completamente fragilizada, onde o COSEMES se tornou a referência para os municípios naquele momento. A gente falou muito isso nas nossas reuniões. Cada município virou um país. A gente não tinha um direcionamento, seja por parte do governo federal, seja por parte do governo estadual, e quem era do COSEMES que estava ali sendo o braço, né, o braço forte de cada município, o apoiador. Era através deles que essas demandas chegavam para nós no COSEMES e nós precisávamos, de alguma forma, instrumentalizar aqueles municípios para que a gente pudesse passar por esse momento tão difícil, né? Então, foi a partir daí que nós buscamos parceria com a Fiocruz
para realizar lives, estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, para que a gente pudesse, de alguma forma, auxiliar e ser a referência para aqueles municípios naquele momento. O meu tempo está acabando, eu vou dar uma aceleradinha. Pode passar, por favor. Então, aqui, dentro desses resultados dos últimos anos, a gente tem o hot site do apoio. Então, no site do COSEMES, é o www.cosemesrj.org.br/apoiadores. Isso aqui é o print do celular, mas pelo computador fica um pouco maior. Consegue ver todas as ações que a gente já desenvolveu, quem são os apoiadores, quais são suas regiões, como que cada região é definida. Pode passar. Uma das atividades envolvidas nas atividades de educação permanente foi o infográfico do apoio. Isso aqui a gente conseguiu publicar no artigo. A gente participou também de um congresso internacional, o 15º Congresso Internacional de Saúde Pública da Europa. É isso? E esse foi o infográfico, que construído pelos apoiadores, onde ativar, participar, orientar, incentivar, articular e refletir traduzem as principais questões do apoio. Pode passar? Na nossa página também, durante esse tempo, a gente produziu um documentário, para quem tiver interesse, está lá disponível também. 2 livros nós já publicamos, contando a experiência do apoio, também estão disponíveis no site. Pode passar? O ano passado, com a mudança da gestão do COSEMES, a gente conseguiu fazer uma primeira reunião envolvendo toda a equipe técnica e os vice-regionais, para que a gente pudesse construir um plano de trabalho conjunto de como o que a região, o que os municípios estavam esperando da atuação do COSEMES. A gente teve uma participação bem ampla dos municípios, e isso aqui foi muito produtivo e direcionou a construção do nosso plano de trabalho do apoio. Esse daqui eu aproveito para fazer, já estou terminando, eu aproveito para fazer um convite a todos vocês. Amanhã, às 18 horas, no espaço do Café Colaborativo, a gente vai lançar o nosso e-book comemorativo desses 10 anos de estratégia, que hoje a gente consegue ser chamado de estratégia, de ter construído todo esse trabalho durante todo esse tempo, e todos aqui estão convidados para poder estar lá. O e-book vai estar disponível na nossa página também para todo mundo acessar. Pode passar? E, nas principais conclusões, exatamente esses 10 anos de atuação, a estratégia vem se mostrando uma experiência exitosa na trajetória da instituição. O COSEMES pôde se aproximar ainda mais dos gestores e técnicos municipais a partir da presença dos apoiadores no território. Todos os desafios de atuação diante da pandemia do Covid, que eu acho que não dá para deixar de mencionar essa questão. Os desafios vividos diante da instabilidade política no Estado, com essa intensa mudança e rotatividade de secretário estadual. E o COSEMES, através de sua diretoria e equipe técnica, aqui incluídos os apoiadores, é reconhecido hoje como uma importante referência técnica e política para os municípios fluminenses e também no território nacional. Aqui algumas das nossas referências. Pode passar, por favor? E o nosso muito obrigada. Já peço desculpa por ter me estendido um pouquinho. Obrigada.